Boa noite, gurias! Que bom poder falar boa noite, gurias. Porque eu estava no Nordeste agora, e aí eu falava boa noite, gurias, elas ficavam assim. Ai, aqui no Sul a gente pode, né? Falar gurias. Gente, que alegria estar com vocês aqui. Para mim é uma grande honra, um privilégio poder pregar nessa igreja, desses pastores que eu amo, que eu admiro, que tem um lugar especial no meu coração, que é o Jack e a Tita do Jack, né? Para quem não me conhece, então, eu sou a Mari, e eu estou lançando um livro chamado Cartas Vivas. Vocês podem comprar ele depois. Por favor, comprem e abençoem meu ministério. Eu estou numa tour, eu moro nos Estados Unidos, em Orlando, mas eu estou com essa tour aqui no Brasil, em vários lugares do Brasil, e é uma alegria poder estar também com vocês aqui nessa igreja que eu amo. Já é a segunda vez que eu venho na Vintage, da última vez eu vim para assistir o culto. No fim, não assisti o culto, porque eu levei o Benjamin para a escolinha, ele só chorou, e aí não pude assistir o culto. Mas, gente, eu costumo dizer que todos nós que somos cristãos, nós temos que ser bons contadores de histórias. Jesus era um bom contador de história, né? Eu sou jornalista por formação e eu amo contar histórias e ouvir histórias. Então, eu quero hoje com vocês contar algumas histórias, algumas que estão na Bíblia, outras que aconteceram na minha própria vida. E nessas histórias, eu quero falar para você o quanto é importante que você seja uma carta viva. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios que nós somos como cartas vivas, não escritas pelas mãos dos homens, mas escritas com o próprio Espírito de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, gente, vocês são o fruto do meu ministério. Eu não preciso mais me apresentar, vocês são o meu referencial. Vocês são uma carta viva. E esse é o título do livro que eu lancei, Cartas Vivas, e também o título do que a gente vai falar essa noite. Como e por que nós devemos nos tornar cartas vivas. Amém? Eu quero começar contando para vocês, como eu falei, vou contar muitas histórias aqui, mas eu quero começar contando para vocês uma história que é a história de Lázaro, que você já conhece, todo mundo conhece a história de Lázaro, né? Bom, basicamente, o cara era um dos melhores amigos de Jesus. Jesus amava ele amava Jesus, os caras eram muito parceiros, e aí ele morre, e Jesus está em outro lugar, né? E aí Jesus não vai lá para ajudar ele quando ele estava doente, o cara morreu, e 4 dias depois, o cara já estava morto 4 dias, já estava fedendo, que fede, né, depois de tanto tempo. E aí o que aconteceu? Jesus foi e ressuscitou Lázaro. Veja bem, eu venho de uma cidade bem pequenininha do interior, chama Bom Retiro do Sul. Vocês conhecem? Quem vai em direção a Lajeado, assim, você entra à esquerda em Bom Retiro. Bom, Bom Retiro aliás, eu descobri uma coisa, na minha certidão de nascimento e na minha carteira de identidade fala que eu nasci em Porto Alegre. Eu sempre digo, eu nasci em Porto Alegre. Aí meu mundo caiu, como diz a Maísa, porque meu pai me disse que eu nasci em Bom Retiro e ele me registrou em Porto Alegre porque ele achava mais chique. E eu descobri que eu nasci em Bom Retiro. Bom Retiro é uma cidadezinha desse tamanhico, de 11 mil habitantes, que todo mundo sabe quem está grávida, quem foi traído, quem deve para todo mundo, é o filho de quem? De quem que tu é filho, eles dizem. Todo mundo se conhece. Quando alguém morre em Bom Retiro, 5 minutos, está todo mundo sabendo quem morreu. A minha avó, que já é falecida, ela era um caça-velório. Morreu o filho da neta da Maria Joana, minha avó ia no velório. Todo mundo sabia. Agora, imagina você, né, que mora... Alguém aqui vem de cidade pequena, do interior? A maioria vem... A Tita vem. Quem é de cidade pequena sabe. A pessoa morre, imagina só, Lázaro morreu. E você foi no velório de Lázaro. Você viu Marta, Maria lá chorando, desesperadas. Meu Deus. Né? Você consolou Marta e Maria. Vamos imaginar. E aí, como em qualquer cidade do interior, você enterrou o defunto, botou lá, né? As famílias ainda seguem chorando por muito tempo, mas você segue a sua vida, né? Aí você viu Lázaro morto, você consolou Marta e Maria. Vamos imaginar que você está lá naquele ambiente. Você viu ele sendo sepultado, você viu tudo aquilo. Passou um dia, e passou 2 dias, e passou 3 dias, e a sua vida continuou. No 4º dia, você vai, sei lá, no mercado.
Você está lá no mercado comprando seu quilo de batata. Estou aqui só imaginando, tá, gurias? Não foi isso que aconteceu na Bíblia. Vocês estão comigo, né? E aí você está lá pegando seu quilo de batata, quando você olha para o lado, Lázaro, vivo da Silva, de cabelo penteado, cheiroso e bonito. Você olha, eu estou ficando louca, estou maluca. Eu vi esse cara morto. Como assim, gente? O cara que você sepultou, que você consolou as irmãs, ele estava vivo do seu lado. Qual a primeira coisa que você faz? Você vai contar para os outros? Guria, tu nem sabe. O Lázaro ressuscitou, ela vai dizer, meu Deus, eu vi ele na farmácia. E outra vai dizer, gurias, deixa eu contar essa fofoca. Eu vi ele também. Eu vi ele caminhando na rua. E aí, aquele burburinho, né? Vamos imaginar que foi mais ou menos isso que aconteceu. As pessoas de lá tinham enterrado Lázaro, e aí Lázaro ressuscitou, todo mundo ficou apavorado. As pessoas estavam no velório. Que loucura é essa, gente? Que absurdo. E aí, passado aquele burburinho que o cara tinha ressuscitado, as pessoas começaram a se perguntar, tá, mas espera aí, como que isso aconteceu? Quem fez isso? O fato aqui já não era mais Lázaro. Ninguém mais queria saber de Lázaro. As pessoas queriam saber quem fez aquilo acontecer. E aí, as pessoas começaram a ouvir de Jesus. Veja bem, desde o início, nunca foi sobre Lázaro. Sempre foi sobre Jesus. Lázaro foi só uma carta. A mensagem principal era Jesus. Vamos ler o que a Bíblia diz? Lá em João 12. Em João 12, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro. Olha só, o cara recém-ressuscitou e eles já querem matar ele de novo, né? O coitado tá que nem gato, tem que ter 7 vidas esse Lázaro. Versículo 11, preste atenção no versículo 11. Pois, por causa dele, de Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A história é sobre Jesus. A história não é sobre Lázaro. Lázaro é só uma carta viva que fala de Jesus. O legado de Lázaro é apontar Jesus. Quando as pessoas pensam em Lázaro, elas têm que pensar em Jesus. Não é sobre Lázaro ser ressuscitado, é sobre quem ressuscitou Lázaro. O foco é Jesus. É tudo sobre Jesus. E aí tem uma outra história que eu quero contar para vocês, que eu tenho certeza que vocês também já conhecem, que está lá em Atos 3. Basicamente, tinha um cara que há mais de 40 anos, ele tinha uma deficiência física, e ele ficava na porta do templo ali pedindo esmola. Então, o que as pessoas faziam? Uns amigos caridosos, piedosos, pegavam o cara todos os dias e jogavam ele na frente do templo, ele ficava o dia inteiro ali naquela comiseração pedindo esmola. No final do dia, os caras pegavam ele e levavam ele para casa. E assim as pessoas faziam isso por 40 anos. Gente, não é 40 dias, não é 4 dias. É 40 anos. Eles faziam isso. Até que um dia, passa por ele Pedro e João. E aí vocês lembram daquele versículo clássico, que a gente até faz meme, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda, não é? E aí o Pedro e João falaram isso para o cara levantou, tipo que nem os filmes da Disney, a Bíblia diz que ele deu um pulo, o cara que antes era aleijado, ele deu um pulo e ele começou a caminhar. O Atos é tipo um filme dos Avengers, assim. Eu acho que a Disney tinha que fazer um filme do livro de Atos, porque pensa na loucura, o cara é 40 anos aleijado e ele dá um pulo, a Bíblia diz, e ele começa a caminhar. Aí, veja bem, todo mundo viu aquela cena, porque todo mundo conhecia aquele cara por 40 anos. Todo mundo que estava ali sabia da história dele. Via que ele era aleijado. Mas ele começou a caminhar. E todo mundo ficou espantado.
Passado o espanto de que o cara tinha se levantado, as pessoas começaram a perguntar, peraí, tudo bem, a gente viu isso acontecer. Aí a pergunta era outra, mas quem fez isso? Como isso aconteceu? E aí a gente vai ler o que diz lá em Atos 3, veja bem. Em Atos 3, eu vou dar uns pulos aqui para a gente poder, não precisa ler tudo, tá? Mas abra sua Bíblia em Atos 3, do versículo 11. Veja bem, diz assim, no versículo 12. Vendo isso, o que aconteceu ali? Pedro e João levantaram o mendigo e aí eles foram para o templo. E o que aconteceu? Todo mundo ficou pasmo com o que aconteceu no mendigo, foram tudo atrás de Pedro e João para saber como que eles fizeram aquilo. E aí eles estavam na frente do templo e tinha uma multidão querendo saber como que aqueles dois caras fizeram aquilo acontecer. E aí no versículo 12 diz assim, vendo isso, ou seja, vendo a multidão, Pedro lhes disse, israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pula um pouco comigo lá no versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, pela fé em Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Ou seja, todo mundo sabia, todo mundo conhecia a história dele. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos vocês podem ver. Então, agora estavam falando do homem. Mas veja bem, no versículo 19, Pedro faz o que tem que fazer. Pedro se torna uma carta viva. Ele diz, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, a qual lhes foi designado, Jesus. O que Pedro está dizendo aqui? Ei, não é sobre o aleijado, é sobre Jesus. A história do aleijado foi só uma carta viva, mas a mensagem da carta tem que apontar para Jesus. Não é sobre Lázaro, é sobre o legado de Lázaro, que é apontar para Jesus. Não é sobre o mendigo, o aleijado que se levantou. É sobre Cristo que o levantou. A fama do nome do aleijado e a fama do nome de Lázaro precisam apontar para Jesus. Essa é a fama. A fama do seu nome precisa apontar para Jesus. Quando as pessoas falam de você, elas precisam falar de Jesus. Não é sobre você, nem sobre a sua história, é sobre Jesus. A minha mãe, ela ama florzinha na unha. Se você tem florzinha na unha, com todo respeito, eu odeio florzinha na unha. Por várias razões. A primeira é que é mais caro para fazer a unha. E eu gosto de fazer unha em gel que dura mais tempo. A segunda é que é uma obra de arte na unha. Você não consegue, enquanto a pessoa está falando, distinguir o que está ali. E depois, porque normalmente aquela florzinha na unha, ela cai, ela sai os pedaços, aí tu fica com a unha está toda bonita, mas aquela parte está feia. Aí você está pagando mais caro para ficar feia logo. Não faz sentido. Um dia eu disse, mãe, pelo amor de Deus, por que tu não pinta a unha normal? E ela falou assim, eu não preciso mais me preocupar com flores que caem, porque agora eu tenho a solução para os meus problemas, os adesivos de unha. É a revolução das manicures. Tem alguma manicure aqui? 2, 3, 4. Então, vocês sabem do que eu estou falando, né? Metade do trabalho de vocês acabou quando você só joga aquele adesivo e passa um coat por cima, né? Muito bem. Eu não gosto de adesivo de unha. Mas as pessoas conseguem fazer verdadeiras obras de arte no adesivo de unha, né? E aí, na pandemia, eu estava no Brasil, e uma amiga minha que faz a minha unha quando eu estou aqui, ela me ligou e disse assim, Mari, chegou um adesivo de unha aqui que é a tua cara. Eu pensei, meu Deus. Ela disse, Mari, tu precisa vir aqui. Eu tenho certeza que tu vai amar esse adesivo de unha. Esse adesivo de unha tu vai querer colocar em todas as mãos e no dedão do pé. Eu tenho certeza.
Não, eu olhei para esse adesivo de unha, Mari. Eu não tinha como lembrar de ti. Eu preciso te ligar e dizer, vem botar o adesivo na unha. Eu falei, ai, como que eu vou falar isso para ela, gente? Como que eu vou dizer para ela que eu odeio adesivo de unha? Mas ela estava muito empolgada, muito empolgada. Aí eu fui lá. Cheguei lá, eu estava com medo, gurias. Pensei, meu Deus, o que será? Será que é um desenho abstrato? Será que é uma flor rosa desabrochando? Será que é uma cara de alguém? Que agora até isso elas fazem, bota a cara de uma pessoa. O que será que tem? Será que é um adesivo de unha que dola com piercing de strass no miolo da flor? Pensei, o que será? Quando ela abriu aquele papelzinho, ela disse, Mari, quando eu vi esse adesivo de unha, eu lembrei de ti. O adesivo de unha, gurias, era uma cruz escrito Jesus. Ela disse, Mari, não tem como pensar em Jesus e não pensar em ti. Sabe o que eu fiz, gurias? Eu coloquei em todas as unhas no dedão do pé. Como que alguém pensa em Jesus e pensa em mim e eu não vou botar todos os adesivos de unha? Se desse para botar na testa, eu botava. O fato é que não é sobre mim, é sobre Jesus. As pessoas, elas precisam pensar em nós e elas precisam pensar em Jesus. Veja, a sua história, ela não é sua, ela precisa contar a história de Jesus. Eu digo que a grande missão da minha vida é fazer Jesus famoso. Porque à medida que as pessoas me conhecem, elas precisam conhecer Jesus. Essa é a moral da minha carta. É aí que eu me torno uma carta viva. Quem aqui tem mais de 35 anos? Tá, mais de 30 talvez dá. Quem aqui, quando era criança, tinha papel de carta? Todo mundo tinha, né? E aí as filhas de Eva, pecadoras, o que faziam? Botavam o papel de carta naquela pasta preta, né? Nos plásticos. E aí começava o pecado das mulheres. Eu tenho o papel de carta do moranguinho. Você não tem. E aí o teu coração, cheio de inveja, de raiva, com 5 anos, dizia, mas eu tenho dos ursinhos carinhosos. E aí começava aquela competição, né? De quem tinha mais papel de carta. Eu lembro que a minha mãe chegava, a gente morava em Santa Maria ainda. E a minha mãe chegava, ela trabalhava na CRT. Quem lembra da CRT? Antiga CRT. A minha mãe trabalhava na CRT, ela chegava de noite e ela dava aqueles papéis de carta. E eu dizia, meu Deus, eu tenho mais um para me prosear para minhas amigas. Porque papel de carta só servia para isso, para a gente se aparecer umas pelas outras, né? Não tinha outra utilidade. Eu duvido que você tenha escrito alguma carta naquele papel de carta. A maioria de nós não, a gente só guardava aqueles papéis de carta. E o que acontece hoje com aqueles papéis de carta? Eles não existem mais. Sabe por quê? Porque eles estavam produzindo a fama deles mesmos. Se você tivesse usado aquele papel de carta dos ursinhos carinhosos, ou do moranguinho, ou de qualquer outra coisa que você tinha lá, tinha uns que tinha até cheiro, né? Eu lembro. Se você tivesse usado algum daqueles papéis de carta para, de fato, escrever uma carta para alguém, eu tenho certeza que até hoje essa pessoa teria essa carta guardada. A gente fala muito que o papel de carta, a utilidade dele é ser o quê? Carta. E o que a gente fez com ele? Não usou para carta. As nossas vidas, uma vez que a gente segue Jesus, uma vez que a gente é cristão, a gente tem que ser uma carta enviada. A gente não pode ser um papel de carta. Senão a gente está fugindo completamente do propósito ao qual Deus nos criou para ser. Nós somos como cartas vivas. A nossa vida e tudo que a gente faz precisa apontar para Jesus. Quando as pessoas falam de você, o que elas falam? Que você é chata, negativa, ranzinza, mal-humorada, fofoqueira. Que você só fala de drama e de tristeza, e de derrota e de sofrência. E de fofoca e da vida dos outros. Ou as pessoas dizem, nossa, eu amo essa mulher. Ela é leve, ela é cheia de vida, ela sempre tem uma palavra de ânimo, ela sabe me consolar. Eu olho para ela e ela tem cheiro de Jesus, ela se parece com Jesus. O que as pessoas falam a seu respeito?
Você pode ser uma carta viva ou você pode ser um boleto. Cuidado. Tem umas mulheres que elas chegam num ambiente e você diz assim, uau, a fulana chegou. E tem algumas mulheres que entram nos ambientes e você diz assim, uau, a fulana chegou. Que tipo de mulher será que você é? Que tipo de carta você comunica? Sabe, gurias? Jesus, ele não precisa de nós para escrever a sua história. A história de Jesus, né, eu costumo dizer nas minhas mentorias, tem a Lídia que fez a mentoria comigo, as meninas ali, eu costumo falar nas minhas mentorias que nós estamos escrevendo Atos 29. Nós ainda estamos escrevendo a história de Jesus. Mas Jesus não precisa de nós para que a sua história seja escrita. Ele não precisa de nós para que a mensagem seja enviada. Agora, Deus nos convida, Ele nos dá a honra, o privilégio e a responsabilidade de escrever a história dele junto com Ele. Imagina que honra você poder ser chamada por Deus para escrever a história de Jesus com Jesus. É isso que Deus quer fazer com a sua carta viva. E uma vez que você se torna uma carta viva, uma vez que a sua vida promove o nome de Jesus, como foi com Lázaro, como foi com o aleijado, como foi com o adesivo de unha, uma vez que a sua vida promove o nome de Jesus, você se torna então uma carta viva. E aí você traz vida na vida de alguém, através da sua carta. E aí, através daquela pessoa, ela se torna uma carta viva para trazer vida para a vida de alguém. E assim, a história vai continuando, e a história de Cristo vai continuando a existir. Não por causa de nós, apesar de nós, mas também através de nós. Veja bem, não é por causa de você, é através de você e apesar de você. Sem você, a história de Jesus continua sendo escrita. Mas que privilégio poder dizer para o Senhor, Deus, eu digo sim, eu quero continuar escrevendo a tua história. Eu queria que você pensasse por um momento, quem foi a pessoa que foi uma carta viva na sua vida? Quem foi a pessoa, homem, mulher, que falou de Jesus para você pela primeira vez? Quem foi essa pessoa que, ao invés de fazer a fama do seu próprio nome, fez a fama do nome de Jesus na sua vida? Quem foi essa pessoa? Você lembra? Talvez seja o seu pai, a sua mãe, uma amiga que ficava insistindo para você na igreja, alguém que ficava te mandando ou mandando para o seu marido as lives do Jack, não sei. Quem foi essa pessoa que compartilhou de Jesus com você? Você lembra? Bom, essa pessoa foi uma carta viva na sua vida. E é por isso que você está aqui numa sexta-feira à noite ouvindo sobre Jesus. Agora, imagine comigo se essa pessoa tivesse se calado. Se essa pessoa não tivesse dito nada. Se essa pessoa tivesse desconfortável ou se sentindo inconveniente. Eu não vou bater nessa porta porque ela vai pensar que eu sou religiosa. Se essa pessoa simplesmente tivesse dito, eu já recebi a minha salvação, agora eu vou viver na minha bolha. Como que faz? Talvez você não estaria aqui. Agora, que bom que essa pessoa decidiu escrever a história de Cristo junto com Cristo e através dele ou dela, você foi encontrada e depois perdoada e depois transformada e agora você pode ser enviada para que outra pessoa, através de você, conheça Cristo, seja transformada, depois enviada de novo e o ciclo continua até que Ele volte. Até que Ele volte. Fico imaginando quando você chegar no céu, você chega no céu e alguém vai dizer assim, ei fulana, tá vendo essa multidão de mulheres aqui?